Essa vai ter choro de bebê. Não tem ninguém ainda. Não tem ninguém ainda. É que essas pessoas só podem entrar depois que eu libero, né? E eu só escuto o que tu falou. Já tá ouvindo? Uhum. Eu só escuto o que tu falou um minuto depois. Vamos ver se aqui apareceu. Aqui não aparece as pessoas. Ah, tá. Sabe que vai ficar gravado a situação. Vem cá. Não aparece ali embaixo como as. Ah, tá, apareceu. Apareceu? Apareceu. Boa noite, Gratia. Boa noite, Paulo. Pode confirmar para mim, por favor, como é que tá o som? Boa noite, Rosane. Regina, boa noite. Jane, boa noite. Som ok. Muito obrigado. Então vamos aguardar então dar o nosso horário das 7h30 para que a gente possa começar a nossa atividade. Então tá, pessoal. O meu relógio aqui já são 7h30. Então vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Essa atividade da Casa Espírita Luz, Paz e Caridade, que também é feita na forma presencial. Hoje temos o pessoal que atende os frequentadores, estão lá na casa. Nós temos uma limitação de 12 pessoas, mas esse atendimento ele é feito presencialmente hoje também na sede da nossa Casa Espírita. Meu nome é Marcelo e eu hoje aqui vou então conduzir essa nossa atividade de hoje, que essa atividade de hoje ela não é uma palestra doutrinária. Esse é um encontro, uma conversa evangélica que a gente trata aqui de um tema pré-estabelecido, que a gente possibilita que os frequentadores, o pessoal que está em casa e o pessoal que está lá na sede participem, e essa atividade ela é feita conjuntamente. Vocês, na verdade, é que fazem esse diálogo comigo aqui, agregando ideias e ensinamentos que a gente vai reunir, e eu apenas conduzo essa atividade. Então vamos iniciar essa nossa atividade com uma prece, iniciando então elevando os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador e ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo, aos espíritos amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje, rogando pela inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca desse tema que nos é proposto hoje. Então que possamos, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer uma conexão com os ensinamentos do Mestre Jesus e agregando ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho. Assim, então, pedimos autorização e iniciamos a nossa atividade da noite de hoje. Então tá, meus irmãos. O tema que é proposto para a noite de hoje
é caridade material e caridade moral. Esse é um tema que está inserido lá no capítulo 13, cujo título é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e esse item que nós vamos conversar hoje está escrito lá no item 9 e 10. Então, para iniciar esse nosso diálogo, eu vou ler aqui um trecho desse item 9, para que a partir daí, então, a gente possa desenvolver a nossa conversa aqui. Vamos lá, então. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não vireis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Essa é uma mensagem da irmã Rosália, que foi veiculada em Paris em 1860. Então, meus irmãos, vamos conversar um pouco então sobre caridade. E o nosso tema aqui inclui essas duas modalidades de caridade, caridade material e caridade moral. Então, como o Evangelho ele começa falando da caridade material, eu proponho que a gente converse sobre isso inicialmente, depois a gente alcança o outro tema. Bom, antes de mais nada, antes da gente começar a colher aqui a opinião dos nossos participantes, eu gosto de deixar bem claro que a importância dessa modalidade da caridade material. Eventualmente, a gente ouve dentro dos nossos centros espíritas, nas conversas entre os nossos companheiros, uma pretensão de querer dizer que a caridade moral ela é mais importante do que a caridade material. Bom, na verdade, essas modalidades de caridade, elas não competem entre si, elas se complementam. Ambas são importantes, ambas têm a sua importância, e eu reputo que não exista nenhuma hierarquia de uma sobre a outra. A caridade material ela é importantíssima, porque ela alcança a necessidade primária da pessoa. Aquela pessoa que está com uma grande dificuldade, às vezes não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar, não tem como pagar a conta da luz, não tem como pagar a conta da água. E essas pessoas elas precisam dessa nossa ajuda naquele momento, exato, expressamente diante daquela situação que ela se apresenta. Muitas vezes a pessoa não tem o que comer. E nessas situações, a caridade que nós temos que entender vai facilitar que a pessoa sobreviva naquele dia. Por isso que ela é tão importante. Então, a gente não pode ter essa pretensão de achar que a caridade moral ela é superior à caridade material. Eu gosto de deixar isso bem claro lá no início da nossa conversa. Ela é importante porque a gente está tirando um pouco de nós e dando para o próximo. E essa ajuda ela é fundamental para as pessoas que são mais necessitadas. Muitas vezes essa atitude que a gente toma de ajudar uma outra pessoa é a diferença que vai fazer na vida dela. Muitas vezes é uma diferença que entre a vida e a morte. A pessoa às vezes está morrendo de fome, a gente precisa ajudar naquele momento. E isso é uma atitude muito nobre, né? Bom, por ela ser nobre, por ela a gente sentir essa necessidade de ajudar os outros, ajudar, muitas vezes gera dentro da gente um sentimento de orgulho. E eu pergunto para vocês, já para iniciar o nosso debate aqui, o que vocês acham? Que a gente deve ou não se orgulhar da prática dessa caridade material? Vamos ver o que a gente pode obter de resposta aqui. O Silvio está concordando comigo que uma completa a outra. Mas o que eu queria saber é se a gente deve se orgulhar dessa prática da caridade material.
Enquanto a gente elabora essa resposta, o Paulo está perguntando aqui, destas duas, qual a humanidade mais necessita? Bem, se a gente imaginar que a humanidade ela já é capaz de produzir bens materiais para que todos vivam de uma maneira adequada e satisfatória, a gente vai concluir que a que é mais necessitada realmente é a moral, que vai fazer com que essa riqueza que é produzida seja dividida igualmente entre todos os irmãos. Não que seja de forma igualitária para todos, mas que essa riqueza que sobra possa alcançar os mais necessitados para que esses consigam ter uma vida digna. Então eu acredito que aqui a mais necessitada, diante desse quadro que eu coloquei aqui, realmente seja a caridade moral, que vai nos possibilitar fazer essa riqueza chegar a todos, de uma forma que satisfaça as necessidades básicas dos nossos irmãos. O Paulo diz que se orgulhar não, mas entender que doação é um gesto de amor, não de paixão. Exatamente. Então o que a gente quer dizer aqui, o que o Evangelho quer nos dizer, e o que o título desse capítulo nos quer dizer, é que sim, a gente deve ajudar o próximo, mas esse ato de ajuda, ele não deve ser um ato de ostentação. A gente não deve cometer esse ato de caridade para depois se orgulhar, para depois publicizar, para tirar algum proveito desse ato que a gente tão nobre que a gente tem a possibilidade de fazer para ajudar os irmãos. Uma coisa que a gente percebe hoje em dia é que muitas vezes esses atos de caridade eles são publicizados. As pessoas vão lá, fazem algum tipo de doação e imediatamente já saem postando e comunicando a todos que fizeram esse tipo de situação. Isso não é o espírito adequado para quem está praticando o ato de caridade. A gente tem que ser humilde, até porque essa promoção exagerada de um ato, ele acaba por humilhar aquela pessoa que recebeu essa doação. E isso vai acabar anulando aquela atitude nobre que a gente teve. Vamos ver o que diz a Jane aqui. O ideal seria que a caridade material viesse acompanhada de sentimentos de empatia e fraternidade, que ajudássemos por entender e sentir a dor do outro. Se tem orgulho, deixa de ser caridade. Concordo com a Jane, né? No momento em que entra a questão do orgulho, a gente acaba por anular todo o sentimento nobre daquele ato de caridade que a gente praticou. O que a Nilva diz aqui? Acredito que se orgulhar não, uma vez que é uma prática necessária. Concordo. A gente tem que praticar essa caridade, porque isso é um mandamento, é um ensinamento que Jesus nos trouxe, que nós devemos fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Então, se nós estamos ajudando ao outro, naquele sentido em de que estamos facilitando a vida deles, é isso que gostaríamos, no fundo, que fizessem conosco. Bom, o Paulo diz, uma das mãos não deve saber o que a outra faz. Exatamente, Paulo, exatamente, concordo contigo. Bem, entretanto, a gente não pode esquecer que a providência divina sempre tira proveito das situações mesmo quando um mal se apresenta. Então esse ato de ostentação, apesar dele não trazer benefício algum para aquela pessoa que praticou esse ato de ostentação, conjuntamente com a caridade, a gente não pode esquecer que esse ato que foi publicizado, ele pode servir de exemplo para que outras pessoas tenham aquele ato como um exemplo e acabem praticando a caridade também, porque se sentiram, né, solidarizadas com um determinado ato. Então, mesmo nessa situação ruim em que existe essa publicidade, a providência divina tira uma vantagem adequada para esse ato, que é o ato de confortar outras pessoas a praticarem esse ato de caridade. A Beth diz que acredita que a caridade deve ser natural, espontânea, e à medida em que exercitamos, vamos aprendendo que não há necessidade de orgulho ou vaidade por isso. Exatamente. Exatamente, concordo contigo, Beth. Bom, aí nós vamos tentar levar essa questão da prática dessa caridade material para um passo adiante. Qual seria o limite
da prática deste ato de caridade material. Ou seja, em outras palavras, falando em português bem claro aqui, até quando eu devo ajudar uma determinada pessoa que está em dificuldade? Será que existe um limite? Qual é esse limite? E o que nós devemos fazer conjuntamente com esse ato de alcançar as pessoas esses bens materiais que eles tantos precisam? Vamos ver o que o pessoal pode me ajudar nessa resposta aqui. Se existe então esse limite para a prática desse ato da caridade material. Eu tenho a minha opinião sobre essa questão, mas eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês imaginam sobre essa pergunta. Michele diz que é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, realmente. Mas ela tem que ter uma resposta. E eu espero que vocês me ajudem a responder. Ela diz que o Paulo diz que não há limite para auxiliar o próximo. E a Michele diz que tem que haver um limite. Então vamos tentar entender essas duas respostas aqui, que são antagônicas, para ver se a gente consegue chegar a um termo comum. Paulo diz que não há limite para auxiliar o próximo. Certo. Podemos concordar com a afirmação do Paulo, assim como podemos concordar com a afirmação da Michele. Mas o que eu acredito que o Paulo queira dizer ali, que auxiliar o próximo, ele não tem limite na medida em que aquele próximo, aquela pessoa que é o objeto da caridade, ela necessita realmente daquela ajuda e ela não está em condições de, por si só, satisfazer as suas necessidades. É diferente daquela situação em que a gente ajuda uma pessoa diante de uma necessidade concreta, mas que a partir daquele momento a pessoa por si só precisa fazer um esforço para que não necessite mais dessa ajuda. Não sei se eu me fiz claro aqui. Eu entendo que exista um limite. O limite é o momento em que aquela pessoa realmente não necessita mais da ajuda. Ou que aquela ajuda já deu condições para que essa pessoa por si só consiga obter por ela própria os meios necessários para a sobrevivência dela. A Silvia nos diz o seguinte: primeiro a Beth, devemos ajudá-la a se reerguer para que não se torne acomodada. Eu acho que foi isso que eu tentei falar, a Beth está concordando comigo aqui com outras palavras. Já a Silvia diz, sim, quando percebemos que estamos tomando para nós deveres que são dos outros. Então a gente já está se aproximando mais do meu pensamento aqui, que eu acho que é um senso comum. A Michele diz que às vezes é preciso o próximo perder ajuda para se mexer e ir atrás de algo mais. Já o Silvio, no caso de acomodação, talvez cessar ajuda material seja uma forma de caridade. Bom, então a gente está convergindo aqui no pensamento, no sentido de que realmente o próximo ele precisa também fazer por si só. E a nossa caridade é como se fosse um start, um início para que essa pessoa possa, a partir dessa ajuda, traçar e alcançar os seus objetivos por ela mesma. O Paulo respondendo a Michele, deixar de ajudar pode ser o auxílio que o outro esteja necessitando. Contudo, saberemos identificar esse limite? Essa é a dificuldade. Esse é o ponto. Qual seria esse limite? Né? O mais adequado é que o limite ele fosse estabelecido pela própria pessoa que está recebendo essa ajuda. Essa pessoa se dar conta por ela própria de que ela não precisa mais ajuda e que ela já tem condições de satisfazer sozinha as suas necessidades. Eu acredito que talvez seja esse o limite. Mas aí é aquela situação, a gente está colocando no outro, né, uma situação que, na verdade, é a responsabilidade própria da pessoa, que é a mais adequada para a solução dessa situação. A Nilva diz, concordo com a colocação do Marcelo. Obrigado. Fabiana, auxiliar e proporcionar a promoção social. Exatamente. Então, aí a gente já começa a falar da caridade moral. Então, essa ajuda e essa promoção social,
ela não se dá apenas com o alcance dos bens materiais. Aí entra a caridade moral. O que é a caridade moral, então? O que seria nessa situação? É viabilizar outros meios, condicionar a pessoa de tal forma, alcançar ela os meios necessários para que ela possa, a partir do seu trabalho, a partir dos seus esforços, a partir do seu entendimento, resolver por si própria essa situação. A Silvia diz que devemos sempre orientar, aconselhar, mas algumas vezes a oração vai ser uma das melhores formas de ajudar. Bom, aí a Silvia toca num ponto fulcral da nossa conversa aqui. Muitas vezes a gente não tem condição material de ajudar as pessoas. E muitas vezes a ajuda material não é o que a pessoa precisa. Muitas vezes o que a pessoa precisa é de uma conversa, de um apoio, de um auxílio e da prece, que é o que a Silvia está colocando aqui. Orientar, aconselhar, mas algumas vezes a oração vai ser uma das melhores formas de ajudar. Porque se nós superarmos ali a questão de orientar, não obtivermos resultado, aconselhar, não obtivermos resultado, nós ainda temos essa última hipótese, que é orar por essas pessoas, para que essa pessoa tenha uma iluminação, para que ela seja receptiva a algum esclarecimento da espiritualidade, para que ela entenda o porquê daquela situação. Então, a gente pode perceber aí que a caridade moral vai se manifestar dessa maneira. Um conselho, numa ajuda, numa conversa. E às vezes a gente não tem mais o que fazer pela pessoa além de orar. Eu separei aqui algumas questões que acho que a gente pode conversar a respeito da caridade moral, que a gente tem que conversar um pouquinho também, o nosso tempo já está adiantando, e a gente tem que conversar sobre essa questão da caridade moral. Será que, às vezes, uma conversa com aquele parente, com aquele amigo ou conhecido, aquela pessoa difícil, que está sempre reclamando da vida, que está com problemas emocionais, que está enfrentando uma depressão, que está enfrentando algum vício, será que a gente conversando, ajudando, apoiando, será que a gente não está praticando a caridade? Será que a gente não está, muitas vezes, alcançando para essa pessoa um bem muito maior do que um bem material através desse apoio? Vamos ver o que diz a Michele. Dispor do nosso tempo, principalmente para ouvir. Exatamente, eu acho que é isso que eu quis colocar aqui. Muitas vezes, a gente parar, dispor do nosso tempo para ouvir uma pessoa que mora sozinha, que não tem muitos parentes, que não tem muitos amigos, precisa desabafar, precisa conversar. Às vezes, só o ato de parar e conversar com essa pessoa, a gente está fazendo um bem tremendo para aquela pessoa. Muito maior do que alcançar para ela algum bem material. Porque o que ela precisa não é o bem material. O que ela precisa é de um ouvido, ela precisa de um conselho, ela precisa de uma conversa, ela precisa de um contato humano, ela precisa de um calor de uma pessoa, precisa de um ombro amigo. E isso a gente consegue dispor para as pessoas apenas tendo um pouco de boa vontade. Isso não custa um centavo para ninguém, custa apenas um pouco de disposição. A Débora concorda. A gente também não pode esquecer que se a gente é procurado por qualquer pessoa que seja para nos buscar uma ajuda, para nos buscar um conselho, a gente tem que ter em mente que essa pessoa nos procurou porque ela confia em nós. E não é permitido a nós trair essa confiança da pessoa. Nesse momento a gente deve dar o melhor que a gente tem dentro de nós, o melhor que nós temos dentro do nosso coração. Porque sempre que a gente se dispor a ajudar uma pessoa, a ouvir uma pessoa, a dar um conselho para uma pessoa que vem nos pedir, a gente tem que ter certeza, a gente tem que ter fé de que a gente vai estar assistido pela espiritualidade e a gente vai saber comunicar muito bem para essa pessoa o que ela precisa naquela necessidade. Como eu disse, eu acho que a gente tem que ter simplesmente boa vontade de ajudar o próximo. E isso, a gente fazendo, já vai abrir os caminhos para que a gente possa ajudar a pessoa com o coração aberto. A Beth diz que certamente, muitas vezes, é tudo o que ela precisa. E a Débora diz que às vezes o que a pessoa precisa é só atenção. Exatamente isso que eu falei antes. 5 minutinhos de atenção para uma pessoa que está desesperada, que não conversa com ninguém há muito tempo,
que não tem contato com ninguém. Aqueles 5 minutos de conversa pode ser uma coisa de fundamental importância para aquela pessoa. Às vezes, a pessoa está desesperada, ela está lá enredada emocionalmente, com pensamentos aqueles repetitivos, e uma simples conversa tira a pessoa dessa situação. O Paulo diz aqui, colocar-se à disposição do outro, ouvindo-lhe com atenção, é uma caridade moral. Uma palavra de ânimo e de esperança pode fazer a diferença. Pode sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. 1 minuto de atenção para uma pessoa que está desesperada pode ser a diferença entre a vida e a morte. Aquelas pessoas que estão com uma depressão muito forte, que estão em vias de tentar um suicídio, muitas vezes elas estão nessa situação porque elas não conseguem encontrar em ninguém um canal de comunicação. O que diz o Silvio aqui? Saber que alguém está ao nosso lado nos inspira a continuar. Exatamente. Algumas vezes, Silvio, a gente segue a vida não por nós, mas porque nós temos outras pessoas do nosso lado e nós não queremos decepcionar essa pessoa. Isso é um bom início para a nossa recuperação. A gente já vai fazer alguma atitude porque a gente não quer deixar uma pessoa que está do nosso lado ali, que confiou na gente, desamparada e desassistida. Isso é o início da nossa caminhada na recuperação dessa situação. A Fabiana diz, com certeza, aumentou muito a necessidade na pandemia, das pessoas precisarem de apoio, de ouvir o outro, principalmente os idosos. Isso é muito verdade, Fabiana. Muito verdade. A gente tem ouvido falar aí de muitos relatos de pessoas idosas que não podem sair de casa, que não podem ser visitadas pelos seus parentes, que não podem mais frequentar os locais que eles frequentavam, que não podem mais se encontrar com seus amigos, que não podem ter mais o seu momento de lazer, e essas pessoas estão fenecendo em casa sozinhos. Então a gente tem que atentar para isso. Todo mundo aqui tem na família pessoas idosas. A gente não pode abandonar essas pessoas, porque nesse momento da vida deles, eles precisam muito da gente. Não é? Está muito produtiva a nossa conversa. Gostaria de ouvir mais ainda um pouco do que a gente tem de exemplo dessa caridade moral. Onde é que ela se manifesta? Porque essa é uma situação que a gente pode fazer no dia a dia, em todos os momentos. As mães fazem com os filhos, os pais fazem com os filhos, a gente faz com os amigos, a gente faz no nosso local de trabalho, a gente pode fazer no comércio, quando a gente vê que uma pessoa não está muito bem, às vezes um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, uma conversa descontraída. Aquilo ali muitas vezes ajuda a pessoa a sair de uma situação que ela está na hora ali, atrapalhada, complicada. E isso são situações que não nos custam nada. Como eu disse antes, custa apenas um pouco de boa vontade, boa intenção, prestar atenção nas pessoas, prestar atenção na condição que umas pessoas às vezes está ali deprimida, chateada, que a gente pode ajudar sem fazer muito esforço. A Michelle diz aqui que muitas vezes temos mais paciência para fazer uma caridade moral com os desconhecidos do que quem convivemos. Isso é verdade. Isso é muita verdade. A gente, dentro dos nossos lares, muitas vezes a gente não tem paciência com os nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, porque a convivência também ela leva a isso, né? Ter paciência e dispor de tempo e essas atitudes de caridade muitas vezes é mais fácil fazer com quem a gente não conhece. Concordo com a Michelle. Realmente, às vezes a gente acaba, pelo contrário, descarregando nas pessoas que estão mais próximas de nós todas as nossas frustrações, todas as nossas dificuldades, porque afinal de contas são as pessoas que estão do nosso lado ali, as pessoas que mais convivem conosco, e isso acaba naturalmente acontecendo. A Débora diz que pelos exemplos, concordo, Débora, nos exemplos a gente pode praticar também essa caridade moral. Muitas pessoas começam a ter atitudes melhores, de compaixão e de ajuda ao próximo, só de observar outras pessoas. Muitas vezes, e eu acredito que o exemplo é a melhor instrução que a gente pode dar para outra pessoa. Não adianta a gente falar, dar discurso, dizer e insistir. A pessoa só se comove e se entende muitas vezes a partir da minha atitude, do meu exemplo. Então, concordo muito com a tua colocação, Débora. O exemplo sempre é
é muito salutar para isso. Quem mais tem alguma coisa para colocar? Senão acabo eu falando só aqui, não é esse o intuito da nossa atividade. Olha, a Vera está dizendo aqui, é o momento de nos policiarmos. Verdade. Orai e vigiai, né, Vera? Sempre temos que estar atentos às nossas atitudes. Sempre temos que estar prestando atenção nos próximos, na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos companheiros de trabalho. A gente tem que estar sempre de olho para ver o que a gente pode fazer para ajudar. E de preferência não atrapalhar também, já é não atrapalhando os outros, tentando não causar dificuldade, além do que as pessoas naturalmente já têm no dia a dia. Também acho que é um ato de caridade, a gente tentar resolver os nossos problemas dentro da possibilidade, sozinhos, enfrentá-los de peito aberto, quando precisar de ajuda, evidentemente buscar, mas as nossas caminhadas, elas são individuais, nós temos que traçar, e o máximo que eu puder fazer por mim, sem que eu precise dos desgastes do próximo, eu vou estar colaborando também para o próximo, porque eu vou estar aliviando o fardo do próximo. Então, é muito importante esse policiamento. Né? Bom, a gente está chegando ao final aqui, falta mais um minutinho, dá tempo de ler o que a Fabiana colocou aqui. Uma prece, um pensamento positivo, alguém já é uma caridade. Exatamente. Essa atividade que nós estamos fazendo aqui conjuntamente no dia de hoje é uma caridade, porque no momento em que vocês colocam a opinião de vocês aqui, certamente essas opiniões, esses pensamentos, eles vão ajudar as pessoas que estão ouvindo ou as pessoas que estão participando aí. A gente está construindo aqui conjuntamente um ato de caridade que vai ajudar todo mundo que está aqui dentro e todo mundo que, porventura, assistir essa nossa conversa. Bem, chegamos então ao final dessa nossa conversa. Nessa atividade de sábado, nós temos aqui por hábito na sociedade fazer uma irradiação aos suicidas. Eu peço então que orem comigo, que coloquem então aqueles que porventura quiserem a sua água para ser magnetizada. E eu separei para essa irradiação em favor dos suicidas a oração que tem aqui na coletânea de orações do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma oração ditada pelos Espíritos, que eu acho que é muito apropriada para que a gente possa fazer então esse ato de caridade moral, que é essa irradiação que nós fazemos a esses irmãos suicidas. Então vamos utilizar dessa oportunidade de praticar a caridade moral, pedindo então que acompanhe as palavras que eu vou aqui reproduzir mentalmente e que direcione essas palavras, essa prece a todos os irmãos suicidas. Presencialmente lá na nossa sociedade, será então aplicado às coletivas, pessoas que estão presentes aqui, lá na sede, e a todos que estão aqui presentes também, esse passe será ministrado. Então, Senhor, sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a sua misericórdia é infinita. Estendei-a sobre o espírito de nossos irmãos suicidas. Senhor, que possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que esses irmãos suportam, por não ter tido coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob vossa proteção, inspirai-lhes o remorso pela falta cometida, e que vossa assistência lhes dê a força de enfrentar com mais resignação as provas que terão que sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos que poderiam levá-los novamente ao mal, prolongando seus sofrimentos, ao fazê-los perder os frutos das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas tuas próprias mãos.
Confiai na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem, e só é severo para os de coração empedernido. Que assim seja. Então, meus amigos, encerrando após essa nossa irradiação, com essa belíssima prece que está lá na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, eu agradeço a presença de todos aqui que estiveram acompanhando essa nossa atividade, agradeço a presença dos que se fizeram presentes lá na Sociedade Espírita, agradecendo mais uma vez pela espiritualidade, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos nessa atividade que a Casa Espírita nos concede realizar, e que podemos juntos retornarmos aos nossos lares, os que foram lá presentes, e que possamos nos reunir na próxima atividade, que é a nossa oração diária, todos os dias, no horário das 9 horas. Agradeço mais uma vez a presença, fiquem com Deus.